E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, esse dia foi um dos dias que teve um dos pôres do sol mais bonitos que eu já vi. Eu tinha saído pra correr, só que aí eu não levei nem o celular nem a câmera, então eu acabei só gravando depois que eu cheguei em casa. Mas eu levanto um tema que eu tava pensando, porque hoje em dia o pessoal sempre tá preocupado, né, em querer pegar o celular pra gravar, pra registrar os momentos, mas aí você acaba esquecendo de viver. Então, seja quando você vai pra uma festa, seja no Natal, seja na virada do ano, a galera tá tão preocupada em gravar e esquece de viver. E você? Você prefere largar o celular e curtir? Ou você é do time que grava tudo pra lembrar depois? Porque tem isso também, né? Se você não grava, a memória vai se esvaindo ao tempo e vira só um fragmento do passado. Muitas vezes, com tanta informação que você tem, você acaba esquecendo daquele momento em específico ou das pessoas que estavam com você. Então, a ferramenta também te ajuda a lembrar. Então, tudo tem seus prós e contras. Mas eu sinto que hoje em dia a sociedade está tão viciada com o celular, em aparecer, mostrar para os outros, rede social, que as pessoas acabaram perdendo um pouco a mão. E, sei lá, algumas vezes as coisas acontecem na frente dela, só que ela tá tão focada em gravar pra mostrar pros outros uma parte da vida dela que tá sendo legal. E o resto, ou acaba passando despercebido, ou ela só foca, né, em mostrar as coisas boas. E aí você fica naquele sentimento de comparação, ou você vê, nossa, aquela pessoa tem uma vida tão boa, e gera aquela frustração, ou inveja, ou qualquer sentimento desses que faz você começar a questionar das suas próprias decisões. Mas você só vê aquilo que a outra pessoa quer mostrar, né? Não a realidade, talvez. Nesse dia eu tinha ido pro trabalho mais cedo porque uma moça ia dar um treinamento de barista, mas eu acabei não gravando nada porque tinha poucas pessoas e aí ia ficar meio estranho. Porque, de novo, as pessoas não gostam muito de aparecer. Mas agora, teoricamente, eu consigo fazer o latte, cappuccino e o flat white, que basicamente você só precisa aprender a usar a máquina e fazer aquelas paradas com o leite para você esquentar ele e inserir ar para deixar ele aerado. Foi um treinamento bem legal. No começo, quando eu tava pensando em vir pra cá, eu tinha pensado que talvez trabalhar como barista seria uma das opções viáveis. Acabou que não aconteceu, mas pelo menos no restaurante novo, pelo menos eu tô aprendendo bastante coisas diferentes. Então eu aprendi a tirar cervejas. Ainda não sou muito bom, mas tô aprendendo. Agora eu aprendi a fazer os cafés. E um dia, se eu conseguir, eu gravo. Lá é pequenininho, mas se der, eu tento gravar pelo menos uma vez, mostrando. E é isso. E aí, aproveitando que eu tava pelo centro, nesse dia era no dia 21, então era a semana do Natal. E aí eu tinha ouvido dizer que durante o Natal, nenhuma das lojas abrem, basicamente. Mercado, restaurante, assim, é mais difícil. Até o transporte público, ele deixa de funcionar. Então, meio que se você tem coisa em casa, beleza. Se você não tem, meio que você se lascou. Então, eu fui tentar procurar as coisas que eu precisava, pelo menos pra ficar dia 24 e 25 e o comecinho de 26. Porque no dia 24 eu trabalhei, no dia 25 foi folga pra todo mundo. E no dia 26 eu ia trabalhar, mas eu ia ter que ter pelo menos o almoço, né? E eu não tinha planejado nada pra esse dia. Como eu ia ter que trabalhar, eu também não tava muito afim de fazer as paradas. A galera do trampo até chamou pra ir pras festas e tal, mas, né.
tô velho, cansado, sem muita paciência. E nessa semana eu também tinha decidido que eu queria largar alguns maus hábitos e começar outros. Por isso que eu tinha começado a correr. Tentar voltar, né, pra essa vida mais saudável, comer melhor, mas principalmente evitar de ficar indo quase toda semana no pub e beber com a galera. Porque além das coisas serem caras, eu não sou uma pessoa que gosta muito de beber. Era mais pelo social e tal, mas ainda assim dá pra você fazer o social sem precisar ficar bebendo cerveja e tal. Tipo, não é porque você faz uma parada que você precisa dela. E na nossa vida a gente tem vários hábitos, né? Alguns são bons, alguns não, nem tanto. E enfim, eu não tô aqui pra criticar ninguém, cada um sabe o que faz. E é isso. E aí voltando pro tema de compras, eu tava preocupado em achar algumas comidas que eu poderia comer e ficar feliz. Como ia ficar mais em casa, ter o comfort food é sempre bom. E eu também tava na missão de encontrar um abridor de latas, porque a galera aqui de casa conseguiu entortar o que tinha. E pra abrir as latas tava difícil. Tipo, então, principalmente atum, eu deixei de comer por quase 2 meses porque o abridor não tava funcionando. Aí, além, né, das comidas para esses dias, eu também precisava encontrar. Eu tinha passado no outro mercado, só que eu acabei não achando nada lá. E aí fui nesse, que é o Lidl. Eu consegui achar as coisas que eu queria comprar. E eu não sei se dá pra ver bem no vídeo, mas se vocês tiverem tempo, deem uma olhadinha nos preços. Lógico que se você converter, basicamente, talvez algumas coisas elas acabam sendo bem parelhas com os preços do Brasil. Mas levando em consideração, né, o salário mínimo daqui e o tempo que você demoraria pra ter que trabalhar pra conseguir comprar as coisas, aqui o poder de compra, na minha opinião, acaba sendo bem melhor. Principalmente para as coisas básicas, porque você consegue encontrar, tipo, algumas marcas que no Brasil são para pessoas ricas, utensílios, coisas do dia a dia, por um preço razoavelmente ok. Lógico que a cada ano que passa, por conta da inflação, acho que no mundo inteiro as coisas estão ficando mais caras. Mas mesmo assim, tipo, se você, lógico, ficar só comprando besteira, você vai gastar muito mais. Mas se você tentar manter uma dieta e tal. Eu confesso que ultimamente eu não tenho cozinhado tanto, então eu acabo comendo mais besteira. Mas, tipo, iogurte, arroz, feijão, carne. Se você comprar, saber pesquisar, pegar umas promoções legais, você acaba conseguindo comer muito bem, assim, com quesito geral. E eu lembro que no Brasil, quando eu falava, tô no mercado, eu queria me dar o luxo de comprar um sorvete melhor ou uma coisa que eu tava com vontade de comer. Algumas vezes eu precisava abrir mão de muitas outras coisas, ou acabava sendo muito discrepante assim a diferença de valores, tipo entre marcas. Aqui eu não sinto tanto, tipo, as marcas que vocês consideram boas não é tanta diferença com uma marca mais padrão, por exemplo, essas do mercado que tem o logo do mercado e tal. Enfim, é isso. Tem um, sabe o que eu acho mais interessante aqui?
rapaziada, como vocês estão? Hoje é dia 25. Feliz Natal pra todo mundo aí. Lá em casa teve uma festa, né? Eu queria participar. Os caras ficaram até umas 4, 5 da manhã. E é isso. Saí pra correr. Tô querendo voltar. Eu fui na segunda, tô indo agora na quinta. E é isso, bora. Aí. Deve estar uns 5 graus. Mas aí vamos embora. Eu tava vendo o áudio do último vídeo. Tipo, mesmo com esse microfone, acho que como tá na intensidade 2, ele tá pegando ainda muito bem. Aí hoje eu coloquei. Enfim, achei que eu tinha perdido, mas tá aqui. E aí, ficou por baixo da blusa. Então ficou bem ruim o áudio. Ficar raspando. Mas enfim. Nesses últimos dias eu tenho ficado bem mais de boa. Acho que é desses últimos anos, né? Em relação a sair com a galera e tal. Mó preguiça. Ultimamente a energia social ela tá sendo gasta no trabalho, lá no restaurante. Você tem que ser simpático, né? Você trabalha com o público. Mas depois que você tem tempo pra alguma coisa, dificilmente você tem vontade de querer socializar. Pelo menos é assim pra mim. Eu gosto de ficar um tempo sozinho pra recuperar as energias, tá ligado? Mas enfim, é isso. E tá tudo bem também, tá ligado? Acho que vir pra cá me ajuda bastante nisso, porque não tem a pressão dos meus próprios amigos ou família. Então aqui eu faço o que eu quero, tá de boa. O foda de correr no frio é o antes e o depois. O antes, que não dá vontade de sair de casa. E o depois, que você fica tomando essa friagem. A chance de você ficar gripado é gigantesca, tá ligado? Saudade, noia. Tá na noia?